Quanto à recomendação do Partido Ecologista Os Verdes, que pretende garantir a gestão integrada dos espaços verdes de média e grande dimensão como infraestruturas estruturantes, nós consideramos que é um bom documento, é uma recomendação sensata. Fala, entre outras coisas, nesta desigualdade de meios técnicos e humanos entre os vários responsáveis pelas estruturas mais pequenas. Portanto, a recomendação vai no bom sentido, tem em consideração não só os meios como a responsabilização, e nós vamos votá-la favoravelmente. Muito obrigada. Há aqui coisas que foram ditas e perguntas, sobretudo perguntas que foram feitas e que nós gostaríamos de responder. Por acaso tenho pena de não ver aqui a senhora deputada. Está ali. A senhora deputada Sofia Vala Rocha, especificamente gostávamos de lhe responder. Este voto de saudação não pede apoios, é um voto de saudação só, e neste caso fala da cultura popular, porque este é um voto de saudação para estas coletividades. Isto não ocupa o lugar de toda a cultura que é produzida em Lisboa ou em Portugal, é uma parte dela, e este voto refere-se a essa parte, e nunca pede apoios nem financiamentos. A senhora deputada falou, e bem, bem no sentido em que é verdade, os financiamentos para algumas coletividades foram dotados de uma verba maior agora. E não há ninguém que não tenha defendido a política de cultura deste Executivo. A parte da política de cultura que foi aqui mais atacada, nós temos-la defendido, temos defendido sempre. Portanto, as coisas não são mutuamente exclusivas. É verdade o que a senhora deputada diz, que há outros graus de cultura, há outros níveis, há outros planos. Esta é mais popular, depois há uns planos intermédios e a coisa vai por aí acima, até aos grandes intelectuais, que por acaso, temos que dizer com toda a franqueza, a direita dos partidos tradicionais não tem sabido homenagear, nem tem sabido reconhecer devidamente. Isso também tem que ser dito. Porque a direita dos partidos tradicionais, a certa altura, cometeu um erro de considerar que o que interessa é a parte económica. Portanto, é preciso contas certas, e deixou a cultura entregue à esquerda. Nós deixamos isto para eles tratam-nos deste assunto, não nos metemos naquilo, até porque há uma parte curtinha do orçamento, 0,5%, 1%, não sei o quê, não nos interessa. Isto foi um erro grande. Nós estamos a tentar recuperar isso, não em nome do Chega, mas em nome de toda a direita. Nós não queremos só para nós, não queremos uma cultura só para nós irmos assistir, senhora deputada. Portanto, esta coisa das contas certas, este próprio Executivo já verificou que é uma perspectiva insuficiente, nós consideramos que é insuficiente e apoiamos a senhora deputada na maior parte das coisas que a senhora deputada disse. Muito obrigada. Nós vamos nos referir à recomendação do Bloco de Esquerda sobre o processo de remoção, transplante e eventual abate de jacarandás na Avenida 5 de Outubro, que é uma manobra infantil, uma manobra política infantil, e é um produto da santimónia da extrema-esquerda, e da esquerda, não só da extrema-esquerda, é dos dois. O próprio documento começa logo por dizer aqui que este abate está associado ao mega-projeto de Entrecampos promovido pela Fidelidade para o partido. Não, senhores deputados. Quem promoveu este mega-projeto foi o governo do Dr. Fernando Medina convosco. É um mega-projeto. A operação de Entrecampos é que está na base disto tudo. E os senhores agora estão a falar aqui de uma coisa que está no cantinho da operação de Entrecampos. Foi um projeto, esse sim, um projeto gravíssimo, complicado, excesso de construção, e 70% da área construída para serviços, escritórios e comércio. Só 30% para a habitação. E os senhores vêm para aqui e falam de especulação imobiliária, e de pressão imobiliária, de abutres, e de economia de casino. Estamos a falar, aqui é que estamos a falar de pressão imobiliária. 70% para comércio e serviços e só 30% para a habitação. Aprovado pelos senhores. Compreendem? Portanto, onde é que está o truque deste vosso documento e desta vossa manobra e deste vosso desassossego que andaram aí a promover nos jornais e nas televisões?
é que a recomendação do Bloco está ali centrada num símbolo que é um símbolo emotivo, que serve para ocultar a decisão estrutural, porque a decisão estrutural é a operação de entrecampos. E, portanto, o verdadeiro problema não são as árvores, é o modelo de cidade. As árvores são uma nostalgia pastoral que os senhores encontram para vir aqui fazer-se de santinhos, queridos. Ou seja, o escândalo dos jacarandás é uma distração, que os senhores sabem muito bem que é. O verdadeiro escândalo é o urbanismo que os torna irrelevantes, ali naquele cantinho. E qual é este mecanismo típico? Toma-se uma decisão estrutural errada. Quando surgem as consequências visíveis, cria-se uma controvérsia moral à volta das consequências visíveis. Portanto, à volta de um detalhe. Isto permite que o sistema, que os senhores para aí negociaram, critique o efeito sem criticar a causa. A causa é a operação de entrecampos que não foi promovida pela fidelidade, foi promovida pelos senhores. Indecentemente promovida pelos senhores. 70% para comércio e serviços, qual pressão imobiliária, qual economia de casino. Quantos jacarandás foram discutidos publicamente? Eu agora pergunto, quantos metros quadrados de construção sobre a operação de entrecampos foram discutidos publicamente? A questão está aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.